Pastor, seja claro em relação aos objetivos, à visão. Muitas pessoas deixam a igreja por falta de visão do pastor, da liderança, etc. Por que nós capacitamos líderes e depois os perdemos? Essa é uma pergunta crucial que nós queremos tratar hoje dentro dessa série Capacitar Líderes, a Dor do Pastor. Essa é uma parceria da Envisionar com a Rádio Transmundial para produzirmos esse podcast e ajudarmos pastores, líderes e igrejas no seu desenvolvimento e no cumprimento da missão. E nessa série nós estamos trabalhando o tema principal, Capacitar Líderes, a Dor do Pastor. Eu já falei um pouquinho sobre as pesquisas e sobre os dados do porquê essa é uma dor constatada de forma prática e técnica, e agora a gente está trabalhando alguns temas e, ao mesmo tempo, a Envisionar está lançando um programa chamado Programa Lidere para ajudar o pastor a resolver essa dor. É o remédio baseado no modelo de Jesus para que a gente possa vencer essa dor. No episódio de hoje, eu quero tentar responder um pouco dessa pergunta do por que capacitamos e perdemos os líderes. Especialmente no pós-pandemia, há uma pesquisa que mostra que os pastores perderam mais de 40% dos seus líderes. Eles estavam cansados, esgotados, mas isso não acontece do dia para a noite. É um processo. E esse processo tem a ver com o fato do porquê as pessoas perdem a motivação. Não basta simplesmente palestras motivadoras, encorajadoras, dê 3 pulos, fale 3 aleluias ou coisa desse tipo. Isso realmente não resolve. Simplesmente dar cursos de final de semana, ou palestras motivadoras, ou vídeos, etc., isoladamente isso também não resolve. Isso precisa ser parte de um todo. Por isso, no programa Lidere, a gente criou um processo. Como a gente cria uma cultura de capacitação de líderes. Não é simplesmente um método, mas uma cultura. E quando a gente pensa na motivação, nós trabalhamos isso nessa terceira etapa do programa. O programa tem 4 etapas. Eu já falei da primeira, que era como se tornar um líder servo. A segunda etapa é como a gente dá o senso de missão para os líderes. E nessa terceira etapa, a gente trabalha esse material chamado Vida de Líder. E um dos pilares aqui é por que as pessoas perdem a motivação. Bom, existe basicamente 6 razões pelas quais as pessoas perdem motivação. Isso é um crescente. Começa com um pequeno incômodo, é como se fosse uma dor bem pequena, que vai aumentando, 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 até que chega a um estágio insuportável. Quais são essas fases de perda de motivação pelas quais os líderes acabam deixando um pastor, um líder, uma igreja? Bom, a primeira é o estágio de confusão. A pessoa começa a olhar e ela não entende direito o que está acontecendo, as coisas não são claras e ela começa a ficar confusa com aquilo. Esse estágio ainda não faz com que ela vá embora, ela simplesmente está tentando processar e tentando entender o que está de errado na igreja, na liderança, ou porque os líderes não são consultados, ou porque às vezes o pastor toma decisões sozinho, ou só um grupo, ou seja lá o problema que for. Aí isso leva, se não é resolvido, se não é esclarecido, isso leva para uma segunda etapa, a raiva. Ela começa a ficar com raiva, incomodada com aquilo, e ela já começa a se desconectar da igreja, da função de liderança. Ela está ali, ela não pediu demissão e tal, mas ela começa a fazer perguntas, e as perguntas não são respondidas, e isso vai alimentando o seu sentimento de raiva. O terceiro estágio é a esperança subconsciente. Ela está com raiva, ela está fazendo perguntas, mas ela ainda diz, não, eu acho que as coisas vão mudar, o nosso pastor é um homem bom, a esposa dele é legal, essa igreja é legal, etc. Então ela fica naquele estágio de conflito, ela está pensando em abandonar o barco, mas ainda ela tem uma esperança subconsciente de que as coisas podem mudar. Bom, mas se as coisas não são esclarecidas, se não há mudanças, se não há novas posturas, o que acontece? O quarto estágio é a desilusão. Realmente não vai acontecer. E aí, como a gente usa a expressão popular, o carro está descendo a ladeira e nesse estágio de desilusão ela vai desligando o botão, desligando a tomada gradualmente. Se ela está numa função de liderança, ela já não participa de todas as reuniões, ela não dá opiniões, ela fica no canto dela e assim por diante.
Se não há conversa, esclarecimento, ajuda, etc., ela vai para o quinto estágio, que aí é quase um estágio fatal. É a falta de cooperação. Então ela tira o pé do acelerador totalmente e às vezes o pastor não está enxergando isso, os líderes da igreja não estão enxergando, eles acham que a pessoa é uma fase que ela está passando, ela está mal-humorada, ela não está bem, mas ela realmente está dando um sinal claro: eu vou embora. Talvez seja a última fase que ela ainda tem alguma esperança de algo acontecer, mas se isso não acontece, então chega a sexta fase, a partida. E ela é irreversível. Alguns pastores já me falaram que, especialmente nesses últimos anos, eles descobriram que líderes das suas igrejas estavam em outras igrejas e descobriram isso pelas redes sociais. A pessoa não teve nem coragem de chegar para ele e dizer: pastor, tchau, estou indo embora, Deus te abençoe, foi legal o tempo que a gente estava aqui. Por quê? Porque esse índice de desilusão e de desmotivação, ele vai se aprofundando a um ponto que a pessoa não consegue nem se despedir. Mas percebam, como nós estamos falando em dor, essa dor começou bem pequenininha. A pessoa estava sentindo e você, como líder, não estava sentindo. A pessoa estava sentindo e vocês, como grupo de liderança, como igreja, não estavam observando isso. Por isso que eu mencionei no episódio anterior que Jesus se relacionou com os líderes com os quais ele trabalhava. Ele estava medindo o tempo todo os sentimentos, as emoções, a motivação e tudo mais. Bom, quais são as recomendações, então, que a gente poderia dar, baseado em Jesus, naquilo que ele fez, para que a gente não perdesse os líderes e atuasse em cada uma dessas fases com um contraponto de Jesus? Bom, na fase inicial que eu falei que a pessoa está confusa, a melhor coisa é clareza. Pastor, seja claro em relação aos objetivos, à visão. Muitas pessoas deixam a igreja por falta de visão do pastor, da liderança, etc. Sejam claros sobre a visão de futuro. Tenham visão, em primeiro lugar, e depois expressem isso. Sejam claros sobre os processos da igreja, sobre a gestão da igreja, sobre as dificuldades, até mesmo sobre os problemas. Sejam transparentes. Isso leva a pessoa a reverter o estágio de desmotivação. Se eventualmente não conseguiram nessa fase, a pessoa entra na fase 2, a raiva, vocês precisam despertar a paixão novamente naquela pessoa. Porque se a paixão não for despertada, fatalmente ela vai para a fase 3, 4, 5 e 6 e vai partir. Tenham sempre alguma forma de medir como é que está a paixão das pessoas em relação à igreja, o que está acontecendo, à liderança, aos projetos e tudo mais. Se for preciso tirar o pé do acelerador, tire o pé do acelerador para que todos estejam na mesma página da paixão. Jesus precisou fazer isso com os 12 o tempo todo. Alguns queriam fazer uma coisa, alguns queriam outra, e por algum tempo ele teve que alinhar a paixão de todos eles. Mas se ainda assim a pessoa... você não conseguiu ver até a fase 2 e a pessoa já está na 3, aquela esperança subconsciente, e você só percebe agora, dê esperança, esperança consciente. Chame esses líderes para conversar. O que você está vendo que eu não estou enxergando? Eu quero ouvir, eu quero ver quais são os pontos que a gente precisa melhorar, crescer, que projetos precisamos fazer. Reabasteça a esperança das pessoas. Provavelmente elas ainda vão virar a chave no estágio 3 e não vão partir. Mas se isso não aconteceu, você não conseguiu identificar até a fase 3 e a pessoa já está na fase 4, que é a desilusão, use comunicação clara. Se a pessoa está desiludida e você só percebeu agora, sente com ela, seja claro, trate isso como normal. Olha, me perdoe, eu não consegui enxergar até agora, mas ainda dá tempo, vamos conversar, vamos trabalhar a sua desilusão ou raiva ou coisa desse tipo, porque ainda dá tempo de você reverter isso para que essa pessoa permaneça. Se eventualmente isso não aconteceu e você só percebe na quinta fase, onde a pessoa já não está cooperando, aí que caiu a sua ficha, tente ainda o comprometimento. Trabalhe o comprometimento com essa pessoa. Trabalhe todas as outras fases antes, né? A clareza, a paixão, a esperança, a comunicação clara. E com tudo isso, tente reabastecer o comprometimento da pessoa. Eu vi casos em que, às vezes, quando a pessoa está no estágio 5, não tem mais jeito, mas eu vi casos em que a pessoa diz: agora o pessoal está entendendo. Eu estava aqui no cantinho e não tinha sido observado, então
agora caiu a ficha para mim. E, eventualmente, se a pessoa chega no estágio 6, que é a partida, para evitar isso, você precisa ter bem claro, desde o início, qual é a missão, qual é a visão, qual é o lugar para onde nós estamos indo. Perceba que Jesus trabalhou essas 6 coisas o tempo todo: clareza, paixão, esperança, comunicação clara, comprometimento e missão. Isso fez com que, de alguma forma, as pessoas pudessem entender, os 12 especialmente, pudessem entender para onde eles estavam indo, qual era o propósito de Jesus, o que ele queria alcançar. E você lembra do episódio em João 6, quando Pedro pergunta, Jesus diz, vocês querem ir embora? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Percebam que eles viveram esses estágios de confusão, de raiva, de esperança subconsciente, de desilusão e até ver pessoas partirem, mexeu com eles. Mas eles tinham convicção, por causa da clareza de Jesus e de todos os outros passos que ele tomou, de que não era a hora de ir embora. Bom, isso faz então com que a gente precise trabalhar na liderança, na capacitação de líderes, aquilo que eu chamo aqui nesse material, no Vida de Líder, de os 3 motores da liderança. Quais são esses motores? Primeiro, o motor pessoal. O que sustenta a vida e a liderança de um líder? O que define que você deve ser líder? Qual é a bússola que guia os líderes? Depois, um segundo motor, o motor estratégico. O que tem nesse motor? Qual é a equipe que vai te ajudar a executar a visão? Essa equipe que eu acabei de falar, motivada, apaixonada, etc. Como a gente planeja chegar lá? Como a gente usa a criatividade para chegar lá? Isso é aquilo que eu chamo, então, de um motor estratégico. Mas tem um terceiro motor que a gente precisa trabalhar nessa cultura de capacitar líderes. É o motor da perseverança. No motor da perseverança, a gente executa os planos com solidez. A gente marcha junto, no mesmo caminho, para o mesmo objetivo. A gente motiva as pessoas e, eventualmente, trabalha as desmotivações. Eu não vou dizer que nenhuma organização não vai perder líderes, não vai perder pessoas, nenhuma igreja não vai perder pessoas ou líderes. Sempre tem alguém que a gente perde, nunca dá para segurar ninguém. O próprio Jesus perdeu um dos 12. Mas percebam que a questão é como você trabalha de forma clara aquilo que precisa ser trabalhado para que haja unidade do grupo e para que esse grupo caminhe junto na execução da visão. Isso tudo, então, leva a uma pergunta essencial que a gente trabalha nesse bloco chamado Vida de Líder. Por que você é líder? E mais, por que você deveria continuar liderando no futuro? A razão pela qual você eventualmente se tornou líder talvez não seja a razão pela qual você deveria continuar liderando hoje. Você deveria mudar em algumas coisas. E quando você muda a forma de capacitar os líderes, de alcançar as pessoas e de equipá-los. Então, tudo isso é parte do programa Lidere, que eu já mencionei, que a Envisionar criou. Você vai ver aí o link para você acessar e conhecer mais, que tem o objetivo de ajudar a resolver a dor do pastor, mas muito mais do que isso, levar a sua igreja para a próxima etapa, levar os líderes da sua igreja para a próxima etapa. E eu queria então deixar um desafio. Você quer entender por que as pessoas partem ou deseja deixar tudo como está? Você quer virar o jogo e trabalhar os métodos de Jesus para que as pessoas persistam? Então, quero deixar um desafio. Tome uma decisão nos próximos 5 dias. Se você não começar nos próximos 5 dias, um mínimo passo, seja ele buscando as informações do programa Lidere ou qualquer outra coisa, esquece, você vai continuar como sempre teve. Mas se você quer mudar o jogo, virar o jogo no seu ministério e abandonar essa dor definitivamente de não ter líderes ou de perder líderes, chegou a hora de investir neles. E eu espero ouvir falar da sua história e daquilo que Deus vai fazer por meio de você. Grande abraço e até o próximo episódio.